O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e, no deserto, ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz, não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei todo esse poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz, Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado, e mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos filhos e filhas da igreja, quantos são os evangelhos na Bíblia? Quantos são? Quantos? 4. Quais são? Mateus, Marcos, Lucas, como diz os cariocas, e quem mais? E João, né? Então, só que desses 4, 3 recebem um nome especial, sabiam? 3 apenas recebem o nome de sinóticos. O que significa sinótico? Dentro da palavra sinótico está a palavra ótica, e sim significa com. Por exemplo, uma pessoa simpática, uma pessoa que tem o mesmo sentimento, que sente a dor da outra, com a mesma dor, é simpatia, por exemplo, né? Existe sinergia, por exemplo. Então, sinótico significa com a mesma visão. Então, Mateus, Marcos e Lucas, só os 3, têm o mesmo jeitinho de contar a vida de Jesus, mudando apenas alguns detalhes. A espinha dorsal é a mesma. E só um conta a vida de Jesus de um jeito diferente. Quem sobrou? João. Então, João é evangelho, sim ou não? Sim, mas é sinótico? Não. Entenderam bem? Porque Mateus, Marcos e Lucas contam a vida de Jesus do mesmo jeitinho, mesma ordem. E São João vai por uma outra perspectiva. Amém? Ou misericórdia? Amém. Então tá bom. Essa é a primeira coisa. Agora o que acontece, né? Tanto Mateus quanto Marcos quanto Lucas, que são evangelhos sinóticos, eles são unânimes, ou seja, concordes em dizer que foi o Espírito Santo que levou Jesus, nosso Senhor, no deserto para ser tentado, que fazia parte da vontade de Deus. Se você reler Lucas hoje, porque é ano A, B e C, a gente está no ano C, e ano C é Lucas. Por que chama ano A, B e C na missa? Todo domingo é ano A, B ou C. Nós estamos no ano C. Ó, Mateus A, quem vem depois? Marcos B, quem vem depois? Lucas C. Tá vendo? Estamos no ano C. Tem muito católico que não sabe. É bom aprender. Sempre é bom aprender, né?
Então, ainda mais as coisas de Deus. Então, não sei é Lucas. São Lucas começa dizendo que no deserto Jesus Cristo, nosso Senhor, era guiado pelo Espírito Santo. Então aqui entra uma coisa, gente, muito complicada na teologia que a gente estuda, que chama assim, Mysterium Iniquitatis. Vou explicar. O que quer dizer iniquidade em português? Maldade. Se eu falar assim, ele é um homem iníquo, eu estou dizendo que ele é um homem mau. Uma mulher iníqua é uma mulher má. Então, Mysterium Iniquitatis, pense aí, é o mistério da maldade. A maldade, gente, o mal é um mistério oriundo do pecado. Deus não quis que a gente morresse, tivesse peste, tivesse guerra. Não, que a gente envelhecesse, que o colágeno da nossa pele acabasse. Depois dos 25 anos para de produzir colágeno, né? Aí você tem que repor. Deus não quis. Mas a gente o osso vai ficando com osteoporose, né? Vai ficando fraco. Por quê? Por causa do pecado. O pecado faz a gente envelhecer. Ei, pecado lascou com tudo, né? Esse é o mistério do mal. Esse mistério do mal chama-se Mysterium Iniquitatis. É o mistério da maldade. Agora veja que interessante. O mal é uma realidade, né? No sentido de que ele é a ausência do bem. Ele é a ausência de Deus. Então todo mundo paga o pato. Agora então, veja, a tentação hoje de Jesus Cristo no deserto é o mistério do mal, mas mesmo o mal acaba servindo a Deus. Por quê? Deus não permite um mal se dele ele não puder tirar um bem que seja muito maior, porque a última palavra é a do bem, a última palavra não é da morte, a última palavra é da vida, a última palavra não é do demônio, a última palavra é de Deus. Então se Deus permitir, gente, por nossa grande culpa, uma grande tragédia, a culpa é nossa, Deus não permitiria uma grande tragédia, se dela ele não pudesse tirar um bem que fosse muito, muito, muito maior. Então até a tentação serve para dar glória a Deus. E agora que eu vou explicar. Então, por exemplo, para você entender melhor, vamos imaginar que você quebra um braço e quebra bem quebrado. Vamos imaginar assim que a roda do carro passa por cima e esmigalha. Um exemplo. Aí você vai no grande ortopedista, né, que é o médico que cuida dessa parte dos ossos, e ele vai conseguir lá, com muita dificuldade, ele vai, né, conseguir consertar suas fraturas ósseas. E aí, o que ele vai fazer com o seu braço? Vai engessar. E você vai ter que ficar provavelmente um bom tempo com o braço engessado, né? Não pode mexer de jeito nenhum. Tem que botar, por exemplo, se for na chácara, na piscina, bota uma sacola, né? Que a turma faz isso, né? Bota uma sacola, mas não perde o rolê. Não perde o rolê, né? Eu já vi gente assim, com o braço com uma sacola de mercado assim, e nada com essa, né? Só para não perder a piscina. Muito bem, ainda mais que esse calor, né? No domingo pode, não tem problema. Pois bem, então é só uma coisa. E aí os amigos vão pichar, né? Vão escrever, né? Fazer coraçãozinho, por aí vai, né? Muito bom. Depois de um longo tempo com o braço engessado, não sei quanto tempo, porque eu não sou ortopedista, 30, 40, 50, sei lá quando você vai ficar, com o braço engessado, finalmente vai tirar o gesso. Mas você ficou muito tempo com o braço parado. O que vai acontecer com os seus músculos? Eles vão atrofiar. Você vai perder a força do seu braço, não é isso? E aí, para você poder ter aquele braço vigoroso de novo, você vai ter que passar por sessões de fisioterapia. Exato. Aí fala assim, o que o padre está falando? Uma coisa com a outra, fisioterapia, engesso, pecado, tentação, coisa ruim, né? Encardido. Preste atenção. Desde o pecado original de Adão e Eva, nós ficamos estragados. Nós passamos a ter pelo menos 3 probleminhas, que todo mundo tem. Quais são? A concupiscência da carne. O que é a concupiscência da carne? A carne quer mandar no espírito e na alma, que eu ensinei na quarta-feira de cinzas. A carne manda. A carne manda em tudo, preguiçosa, ela só quer se alimentar, só quer ficar deitada, a carne. Concupiscência da carne é a primeira tentação. A segunda, a concupiscência dos olhos, é a segunda tentação que Jesus venceu.
Porque o nosso olho, ele é faminto. A Eva não queria morder lá, não era maçã, né? Ninguém sabe o que era, não queria morder o fruto. Mas a Bíblia diz que ele era agradável aos olhos e atraente aos olhos e agradável ao paladar. A Eva não aguentou, né? Mordeu, ainda deu para Adão, diz lá, né? Então, presta atenção, o pecado sempre entra pelos olhos, né? Então, às vezes você não quer pecar, mas o seu olho se atiça naquilo que não presta, naquele montão de dinheiro dando sopa, lá do seu patrão, né? Parece que ele já não pagou bem, está passando dinheiro ali, vou pegar um centão dele, né? Você fica olhando, né? Aquela moça que te chama atenção, aquele rapaz que você acha bonito, você vai se atirando, né? Naquele vídeo que não convém, naquela série da Netflix que não te edifica, os seus olhos, concupiscência dos olhos. E a terceira tentação é a soberba da vida. O que significa isso? A nossa mania de ficar por cima da carne seca, de não levar desaforo para casa, de querer dar o troco, de ser metido, ser orgulhoso, ser prepotente, não aceitar uma humilhação, que pronto, o mundo já acabou. São esses três. Então essa palavra é complicada, chama concupiscência. O que é concupiscência? A inclinação que a gente ficou para fazer coisa errada. Vou explicar melhor. Você quer fazer o certo quando você vê que está fazendo errado. Você fala, eu não vou mais fazer esse tipo de pecado. Agora Jesus, é para valer. Daqui a pouco você está fazendo. Então São Paulo vai falar isso, né? Senhor, eu faço o mal que eu não quero, meu Deus, não o bem que eu desejo. Aí São Paulo fica desesperado e fala, quem me libertará desse corpo de morte? Isso é concupiscência, então presta atenção. Por causa do pecado original, gente, a gente ficou inclinado para a maldade e perdemos a inclinação para a bondade. A gente ficou com o músculo da alma atrofiado e agora Deus precisa mandar para nós muitas sessões de fisioterapia. E o que é a fisioterapia? As tentações, entendeu? Então todo mundo vai passar por tentação, para fazer fisioterapia, para poder lutar contra o pecado e para poder chegar naquilo que Deus quer que a gente chegue. Se você duvida, olha só, Santo Agostinho no século V falava assim, nossa vida nesse desterro que é a terra, não pode existir sem tentação, já que o nosso progresso é levado a cabo pela tentação. Ninguém se conhece a si mesmo se não é tentado. Olha só, você não vai se conhecer se você não for tentado. Nem pode ser coroado se não vence. Nem vence se não peleja. Nem peleja se lhe faltam inimigos e tentações. Então veja bem, para você lutar você tem que ter inimigo. Tem muita gente que não sacou uma coisa ainda. Nenhuma pessoa na terra é sua inimiga, sabia disso? Aquele patrão não vai com a minha cara, está fazendo de tudo para me mandar embora. Ele é meu pior inimigo. Ele não é. Aquela minha vizinha que bate a porta na minha cara, que varre o lixo e joga na frente do meu portão só para me provocar. Ela não é sua inimiga. Não é. Aquele cunhado que Deus o livre guarde, meu Deus, me provoca, me irrita, não vai com a minha cara, faz de tudo para me... Não é seu inimigo. Vocês entenderem que você tem apenas 3 inimigos. Eu já ensinei, mas tem gente que esquece. Quais são os únicos 3 inimigos do homem? Fala comigo. O mundo, a carne e o diabo. Mas é a pessoa que não vai com a sua cara? Usada pelo diabo, usada pelo mundo, tentada pela carne. Não é ela que é o problema. Por isso, na armadura do cristão, que todo mundo devia rezar pelo menos uma vez por semana, que é a armadura de Deus lá, Efésios capítulo 6, versículo 10, está escrito assim, fala comigo. Com efeito, não é contra homens, de carne e sangue, que temos de lutar, mas contra as forças do mal, que estão espalhadas pelos ares. Então seus inimigos são esses. Então saca só. Então, quando você entende isso, meu filho, minha filha, a coisa muda de figura. Porque você olha aquela pessoa que te atenta, que te provoca, você fala, sua usada pelo diabo, né? Vou pinchar uma água benta na sua testa já, sabe o que você, né? Vou lhe jogar um terço aí no seu peito, né?
E você vai vendo que as pessoas são usadas pelo mal. Então não é a turma que é sua inimiga, é o inimigo, a carne, o mundo que usa a pessoa para te atazanar. Entende bem a diferença? Então, as tentações, elas nos ajudam a fazer fisioterapia, a gente a lutar contra o pecado, fortalecer a musculatura da alma, para que o Espírito nos conduza, mande em nós, e não a carne, não o mundo, nem o diabo. E para tanto, você vai ter que lutar. E para lutar, você vai ter que ter inimigos e tentações. São João Crisóstomo fala assim: não só Cristo foi levado pelo Espírito ao deserto, mas o são também todos os filhos de Deus que têm o Espírito Santo. Então veja bem, quem aqui é batizado, levanta a mão. E quem não é, está esperando o quê? Então é batizado. Se você é batizado, você tem o Espírito Santo, sim ou não? Então você escutou o que o santo falou? Todo mundo que foi batizado e tem o Espírito Santo, vai entrar no deserto para ser tentado. Então a pessoa fala assim: nossa, não sei o que está acontecendo, estou sendo tão tentado. Ótimo, aleluia. Você não pode falar aleluia na quaresma, mas pede permissão, né? Por quê? Significa que você está no caminho certo. São João Maria Vianney, o cura d'Ars, que é aquele santo que está ali do lado de Santa Filomena, ali, ó, que era devoto de Santa Filomena, ele falava assim, quer ver que é interessante? Vou dar um exemplo que às vezes a turma não entende. Vem me ajudar você, vem aqui. Vem aqui. É só um teatro, para a turma entender. Vem cá, como é seu nome? Fernanda. Olha só, vamos fazer de conta que eu sou encardido coisa ruim, tá? E você sou eu. Você sou eu. Então veja bem, dá um passo para trás. Ó. Então, se eu sou coisa ruim, e eu vou andar, ela vai andar para cá, eu vou andar para lá. Olha aqui, anda para lá, anda para cá. A gente se encontrou, sim ou não? Por que não? Cada um está num caminho. Agora vamos imaginar que a gente vai na mesma direção. Olha aqui, eu dou topada com ela. Ó. Se eu dei topada com ela, é por quê? Você entendeu? Se na sua vida você der de topa com coisa ruim, é uma boa coisa. Vocês estão em direções diferentes, opostas. Mas se você não se encontrar, vocês estão aqui, ó, vem aqui comigo. Vocês estão no mesmo caminho, certo? Volta lá, minha filha, volta lá. Entendeu? Então, topar com coisa ruim, com tentação, é uma coisa boa. Vocês estão em caminhos opostos. Ele está indo para um lado, você está indo para o outro. Então, se no caminho de Deus você não for tentado, não tiver aprovação, ou você acha que o demônio vai tentar quem está lá na zona? Não vai. O demônio vai tentar quem está tomando toda essa lá na sarjeta? Não vai. O demônio vai tentar uma pessoa que não vem à igreja? Não vai. A pessoa já está na unha do capeta. E nós temos que rezar por eles, pela conversão deles. Agora, por isso que a nossa avó falava: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Então não estranhe quando vem as tentações. Isso é uma coisa boa. E aí São João Crisóstomo fala assim: permitiu-se ser tentado no deserto, para que os batizados não estranhassem quando adviessem as tentações. Então, meu filho e minha filha, não estranha. Agora, se você não for tentado, você não está no caminho de Deus, está na mesma direção do coisa ruim, tá certo? E agora então, de maneira bem en passant, eu vou explicar brevemente as 3 tentações. Primeira tentação, fala comigo. Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Em poucas palavras, o seguinte: essa tentação de Jesus, gente, versa sobre tentar matar a fome, tanto da alma quanto do corpo, sem Deus. É o homem do século 21. O demônio fala assim para ele: você não precisa de religião, você não precisa dos sacramentos, você não precisa se confessar, você não precisa da Eucaristia, você não precisa se casar na igreja, você não precisa de nada, você se basta, você mesmo produz seu pão. Se esquece do Pai Nosso: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É Deus quem dá o pão para nós, tanto material quanto espiritual, que é o Filho dele na Santíssima Eucaristia. Só Deus pode saciar a sua fome de sentido de viver. Por isso a resposta de Jesus é maravilhosa: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que ele quer dizer com isso? Pão da terra não mata a fome,
Só mata a fome de viver, de sentido de vida, o pão que vem do céu, que é a Eucaristia. Jesus falou: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, mesmo que morra, viverá. Então a pessoa fala assim: eu não sou feliz, porque eu ainda não comprei a minha casa. Quando eu comprar a minha casa, eu vou ser feliz. Ela compra a casa e morre de tédio dentro da casa. Já vi. Segundo exemplo: eu não sou feliz porque o meu filho e minha filha ainda não me deram netos. Quando meus netos nascerem, eu vou ser feliz. Mentira. O neto nasce, ela continua depressiva do mesmo jeito. Eu não sou feliz porque eu não tenho um namorado, eu não tenho uma namorada. Quando eu tiver um crush, finalmente eu vou ser feliz. Não vai morrer de tédio com crush e tudo. Aliás, às vezes até complica, diga-se de passagem, né? Porque depois o padre tem que consolar, né? Então você veja, a pessoa consegue a casa que ela quer, constrói, chama arquiteto, engenheiro, faz tudo que dá de jeito. Depois casa com a mulher dos sonhos, depois tem filho, papapá, e morre de tédio. Por quê? Porque a pessoa tem tudo, só não tem Deus. Se faltou Deus, faltou tudo. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai na boca de Deus. Entendeu bem o que ele quis dizer? Então você pode ter tudo na sua vida, você morre de tédio se você não tem Deus. Porque Ele é o único pão que mata a fome. Pão da terra não mata a fome de ninguém. Homem não vai matar sua fome, namorada não vai matar sua fome, ninguém vai matar sua fome. Quem vai matar sua fome é Deus. Agora tem um problema. O diabo tentou Jesus para comer pão. Desde quando comer pão é pecado? É pecado? Não é. Se comer muito. Isso é verdade. É a gula, né? É verdade. Agora, é verdade. Agora você veja bem, presta atenção. Às vezes as pessoas não entendem uma coisa. Estão esparramando uma mensagem do Papa aí que não é do Papa. Já faz 4 anos que eu estou vendo a turma na internet, né, colocando frase bonita. O Papa disse: nessa quaresma, faça jejum de falar mal do outro. Faça jejum de maus pensamentos. Faça jejum de julgar o próximo. Está errado. Vou explicar por quê. Falar mal do outro é pecado na quaresma e fora da quaresma. Julgar é pecado e ter maus pensamentos e namorar os maus pensamentos é pecado. Preste atenção, pelo amor de Deus. Fazer jejum é de uma coisa lícita, não de uma coisa ilícita. Não falar mal dos outros não faz mais que a sua obrigação. Isso é a vida inteira. Eu fazer jejum de não falar mal nessa quaresma, mas eu não vou falar o ano inteiro. Entendeu? Jejum é você fazer de uma coisa lícita, válida. Então, por exemplo, nessa quaresma eu não vou comer doce, fazer jejum de doce. Tá bom, faça jejum de doce. Nessa quaresma, mas veja bem, é pecado comer doce? Não é pecado. Em demasia é, e se tiver diabetes se eu tenho diabetes e como doce, estou me matando. Aí é pecado grave. Tá certo? É pecado comer torresmo? Que delícia. Não é. Mas o coração está entupido. Está entendendo? O que é pecado para um pode não ser para outro. Tá certo? Agora você veja bem, presta atenção. Aí que a turma não entende. Jejum, gente, é de uma coisa lícita, por amor a Deus. Então a pessoa fala assim: essa quaresma eu vou fazer jejum de drogas. Uai, mas não é para usar droga o ano inteiro. Né? Vou fazer jejum do cigarro. Não, isso não é jejum. Pode até ser uma penitência, né, para você, mas não é jejum. Então preste atenção. Por que Jesus não transformou as pedras em pães? Porque Ele foi para o deserto para fazer jejum. Então você não pode mudar seu voto com Deus. Tem gente que é tão cara de pau que na quaresma procura o padre e fala assim: padre, está tão difícil ficar sem a cerveja, o senhor não tira essa penitência? Muda para uísque. Né? Não pode mudar a penitência. Se você cair, você vai pedir perdão, o padre vai te perdoar. Mas o que você vai fazer? Você vai voltar a fazer. Porque ninguém é obrigado a prometer nada para Deus, mas a gente é obrigado a cumprir. Mas não tem nada a ver. Não é pecado tomar cerveja? Não é, desde que você não se embriague, não é mesmo. Não é mesmo. Aliás, as melhores cervejas são as alemães, feitas pelos monges, diga-se de passagem. Né? E, aliás, a mais antiga é do ano 1051, do mosteiro da Alemanha.
Vai fazer 2000 anos, aliás, 1000 anos, perdão, 1000 anos. Pois bem, então não é pecado. Agora, a pessoa fala assim, não é pecado comer chocolate, não é pecado comer doce, não é mesmo. Assim como não é pecado comer pão. Mas se você falou para Deus que você vai fazer aquele exercício, aquela fisioterapia da alma, para treinar a tua alma, para treinar o teu espírito, e você desonra, é pecado. Você prometeu para Deus. Então leve a sério a tua penitência dessa quaresma. Tá certo? Então essa é a primeira coisa. Então vamos lá para a segunda, senão eu me delongo. Segunda tentação. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo, e olha como o diabo é sem vergonha. Como ele é tranqueira. Porque ele manda o Senhor se atirar de cima para baixo, usando o salmo que a gente cantou. Citando o Salmo 90. Olha, o Senhor deu uma ordem a seus anjos, que vai te guardar em todos os seus caminhos, para que seus pés não tropecem em alguma pedra. E ele é tão coisa ruim, que ele podia ter levado Jesus no alto do monte, mas ele levou Jesus no alto do quê? Do templo, que o templo é o lugar onde está Deus. Olha, mas é muito sem vergonha. Que diz assim, o templo aqui significa a igreja. Se você está na igreja, nada de mal vai te acontecer. Se você está na casa de Deus, tudo vai dar certo. Olha que sem vergonha. E se alguma coisa desandar, você está na casa de Deus. O que adianta buscar Deus? Ele não é seu pai? Tem muita gente que pensa que o cristianismo é uma sala VIP da humanidade. Very important person. E nessa sala VIP, você está vacinado, imune contra toda provação, contra toda dor, contra toda doença, contra toda enfermidade. O cristianismo não é uma sala VIP da humanidade, porque nós também vamos passar pela dor, pelo sofrimento, mas a diferença é que nós vamos vencer com Jesus Cristo, nós vamos vencer com o nosso Senhor, mas nós também sofreremos, nós também seremos tentados, nós também seremos provados, quer estejamos no templo, quer não. Mas os que estão fora do templo, fora da igreja, não têm salvação. Os que estão na igreja têm salvação, porque buscam o Senhor. Está na segunda leitura, quem invocar o nome do Senhor será salvo. Nessa tentação o diabo está falando assim para Jesus, Deus não é seu pai? Então Ele cuida de você. Joga daí, se joga. Em alguns momentos da sua vida, o diabo vai provocar você falando assim, você não busca Deus? Então por que aquela pessoa que você ama te deixou? Você não busca Deus? Por que seu pai morreu de Covid? Você não teme o Senhor? Por que Deus permitiu que o seu casamento se acabasse? Que você contraísse essa enfermidade? E o Mel Gibson foi brilhante no filme A Paixão de Cristo. Quando Jesus está sofrendo, né? E aparece o diabo com um bebê, né? Um bebê medonho no colo, lembra dessa cena? O diabo não tem filho, mas ele está provocando Jesus, falando assim, se eu tivesse um filho eu cuidaria bem dele, o seu pai não cuida bem de você. Quando você passa pela dor, quando você passa pela provação, o demônio chega e sopra no seu ouvido, se o seu pai te amasse, se Deus te amasse, não permitiria que você passasse por isso. E é nesse momento que você precisa falar assim, eu não entendo nada, não sei porque eu estou passando por isso, mas eu sei que meu pai me ama. Ele não permitiria um mal, se dele ele não pudesse tirar um bem que fosse muito maior na minha vida. Eu não entendo, mas eu tomo posse disso, eu acredito em Deus. Até porque, se você tivesse todas as respostas, você não precisaria mais ter fé. Amém? Então, quando o inimigo vier te provocar, mas seu pai não cuida de você? Ele não falou que vai te cuidar em todos os seus caminhos? Por que está permitindo que você sofra? Você diga, é fisioterapia do meu pai, para que eu saia mais forte do que quando eu entrei nessa aprovação. Então, isso é um fato, né? E esta é a segunda tentação que todo mundo vai passar. Vamos lá. Cuidado com uma coisa. William Shakespeare disse, o diabo também cita as escrituras quando isso lhe convém. O diabo gosta de citar versículos soltos da Bíblia no anzol, como isca para fisgar os incautos, isto é, os que não estudam, os que não conhecem a doutrina. Tomem cuidado, porque a Bíblia não é revista da Avon ou da Jequiti, para você abrir só quando for fazer pedido.
Tem gente que só abre a Bíblia quando passa por provação. Nunca lê a Bíblia, passou por provação, abre. Pensa que é o catálogo da Jequiti. E sem contar aqueles que fazem da Bíblia um instrumento de cartomante. A pessoa faz assim, ó, tenta Deus, quer ver? Ai meu Deus, será que eu falo sim ou não? Será que eu aceito esse serviço ou não? Ou então a pessoa fala assim, ai, estou com uma angústia tão grande, eu não sei o que fazer da minha vida. Meu Deus, eu não quero mais continuar a viver. Fala comigo, Senhor. Aí a pessoa faz assim, tipo... Essa é carta de baralho, né? A Bíblia não é carta de baralho. Aí ela abre, aconteceu com uma pessoa, a pessoa não sabia se desistia da vida ou não. Ela abriu, caiu assim: Judas foi e enforcou-se. Ela falou, não, Deus não vai falar para mim uma coisa dessa. Eu vou de novo, quer ver? Vai tu e faz o mesmo. Tem gente que faz isso, né? Bíblia não é jogo de cartas, Bíblia não é catálogo da Jequiti e nem da Avon. Preste atenção numa coisa: católico não interpreta a Bíblia de acordo com a cabeça. Quem faz isso é protestante. Quem fez isso foi Martinho Lutero em 1545. Ele começou a interpretar a Bíblia de acordo com a cabeça dele e nunca mais essas seitas pararam de se multiplicar. Porque cada cabeça é uma sentença. Nós católicos, nós interpretamos a Bíblia de acordo com o tripé. Vou explicar. Está vendo a câmera aqui? Cinegrafista, vê se você consegue pegar o tripé. Ó, tripé, o próprio nome está falando. Se tiver um só, cai. Então, nós católicos, nós temos, ó, presta atenção, nós temos a Bíblia, está pegando aí? A Bíblia. Nós temos a tradição com T maiúsculo e nós temos o magistério. Faltou um pé, caiu. Então eu não interpreto a Bíblia de acordo com a minha cabeça. Quando eu não entendo uma página da Bíblia, eu vou para o magistério da igreja, que é o Papa com os bispos, o catecismo da igreja católica, e eu interpreto. E se alguma coisa não ficou clara, eu vou para a tradição, né? Hoje o acólito Nicolas perguntava para mim, onde está na Bíblia que Verônica enxuga o rosto de Jesus? Não está. Onde está na Bíblia que Jesus caiu 3 vezes na Via Sacra? Não está. Onde está na Bíblia que o avô de Jesus é Joaquim e a avó é Santana? Não está. Como nós sabemos? Tradição, Bíblia, tradição e magistério. Você e eu que sou padre, não tenho autoridade para interpretar a Bíblia de acordo com a minha cabeça. Quem faz isso é o diabo, não são os filhos de Deus. Certo? Então o que o diabo faz? Ele cita a escritura isolada. Você vai ler a Bíblia, você vai estudar a Bíblia, você vai ler o catecismo da igreja católica, você não vai ficar pegando um versículo isolado para a Bíblia falar aquilo que você quer que ela fale. Como esses líderes de igreja aí, se é que podemos dizer igreja, fazem. Usam a Bíblia para falar aquilo que eles querem e para arrancar dinheiro dos bolsos dos outros ainda por cima, diga-se de passagem. Para enganar os incautos. Quem faz isso é o diabo. Presta atenção. Por isso, quando o diabo citava um versículo, olha a resposta de Jesus. Mas também está escrito. O que ele quis dizer com também está escrito? Diabinho, você está citando a Bíblia aí isolada e incompleta. Vamos pegar o contexto, né? Nunca usar a Bíblia de maneira isolada, porque isso vai te levar ao erro. Ninguém tem autoridade para interpretar a Sagrada Escritura de acordo com a cabeça. Somente a Igreja de Jesus, Bíblia, tradição e magistério, porque Jesus deixou o poder das chaves para o Papa em comunhão com seu colégio apostólico, e é por isso que a igreja é una, é santa, católica, apostólica, não tem várias por aí, porque Jesus fundou uma igreja. Se você, Santo Agostinho fala, se você acredita, ou melhor, se você crê somente naquilo que você gosta na Bíblia e rejeita o que você não gosta, não é da Bíblia que você gosta, mas é de você mesmo. E agora terminamos com a última tentação. O diabo levou Jesus num monte bem alto, agora não é mais no alto do templo, no monte. Mostrou todos os reinos do mundo e a glória e o poder deles, e falou assim: se você se ajoelhar e me adorar, eu vou te dar tudo isso já. Muita gente não entende essa parte, então eu vou explicar, para quem não entende. Quem já entende vai lembrar. Presta atenção, como que o diabo vai dar os reinos do mundo, se quem criou o mundo foi Deus?
Resposta: porque desde que Adão e Eva falaram sim para a serpente, e a culpa foi nossa, o príncipe desse mundo passou a ser Satanás. Então quem governa a maior parte das instâncias desse mundo é o coisa ruim. Por isso que coisa ruim pega rápido. Pode reparar, moda ruim pega rápido, música ruim faz sucesso rápido, filme que não presta faz sucesso rápido. Coisa de Deus é linda, e tem que é cozinhar galo, né? Coisa de Deus, é impressionante, né? Impressionante. Fazer mandinga, simpatia e macumba pega rápido, rezar o terço é um sofrimento, né? Porque o chefe desse mundo é o demônio, e Jesus veio para humilhar o demônio, para retomar o reino para si. Isso vai acontecer quando Cristo for tudo em todos, mas o príncipe desse mundo é essa coisa ruim, né? Que Jesus já venceu no deserto, para que nós possamos vencer também. Então quando o demônio fala assim para Jesus: eu vou te dar todos os reinos, Jesus, mais cedo ou mais tarde, ia tomar posse do reino. Claro, Jesus é rei, só que Jesus só ia ser rei, como o Pai prometeu para ele, através de um caminho de sofrimento e de cruz. O demônio falou assim: olha, seu pai tem um caminho para você, mas eu quero te dar um atalho. Isso acontece comigo, isso acontece com você. Foi como se o demônio falasse assim para Jesus: nascer na manjedoura pobre, precisa disso não, Jesus. Que isso? Ser negado por um amigo com um beijo, que isso? Passar pela cruz, que isso? Seja rei já, agora, now. Deus, é a última coisa que eu vou falar hoje. Deus tem um plano para você que está aqui, perfeito, perfeito. Só que esse plano tem obstáculos, dificuldades para o seu bem. E é longo, mas vale a pena. O final é maravilhoso. Isso eu posso te garantir, porque está na Sagrada Escritura, tá? Agora chega o demônio e fala assim: o plano é esse, tá certo, mas tem um caminho mais curto. Exemplo: em vez de você fazer o que todo mundo faz, namorar 2, 3 anos para conhecer bem, que a gente que malemar namora sai casando, gente doida, né? Namorar, conhecer bem, depois noivar, depois casar, depois ter filho, depois batizar. O que o diabo fala? Nada. Vai morar já. Amiga, faz um test drive. Se não funcionar, pelo menos a gente vê, né? Você já vai ver se dá certo. Não faz do jeito de Deus, faz de acordo com a tua cabeça. Você monta um negócio, uma empresa, não faz tudo certinho não. É Brasil. O Brasil por baixo dos panos. Não precisa declarar tudo não. Começa já lá em cima. Não sobe degrau por degrau não. E você não faz todo o processo que todo homem honesto, toda mulher honesta tem que fazer. Você faz por debaixo dos panos. Você pega atalho. Quando você pega atalho, você fala para Deus: o seu plano é bom, Senhor, mas eu quero tentar um outro. E aí você quebra a sua cara. Goiaba na beira da estrada, ou é verde, ou está bichada. Todas as vezes que o demônio te apresenta uma coisa muito enfeitada, muito fácil, pode saber sempre de uma coisa: o caminho da facilidade nunca é o caminho da felicidade. E uma última dica: se você encontrar um caminho que não tem obstáculo, ele com certeza não te levará a lugar algum. Porque os caminhos honrosos e nobres têm dificuldade, às vezes algumas noites meio em claro, é na base do joelho e da oração, mas valem muito a pena, porque é o plano e o caminho que Deus tem para nós. Fique esperto com os atalhos, porque não existe a coroa sem a cruz, tanto para Jesus quanto para nós. Deus nos ajude, assim seja. Amém. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é meu lugar.
gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos.